Hola mis hermanos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de qué lugar del mundo esté. Para nosotros es un privilegio muy grande poder estar aquí. Tenemos al pastor Augusto Nicodemos, que es nuestro invitado. Este es un material para nuestras páginas de Augusto Nicodemos en español y en portugués, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Muy prontamente ustedes tendrán este material a la disposición. Y tenemos aquí algunos invitados, algunos pastores de diferentes países de Latinoamérica, y tenemos algunas preguntas para hacerle al pastor Augusto. Hace ya un tiempito, ¿no? Hemos conocido al pastor Augusto, diferentes países de Latinoamérica se ha sumado a través de las páginas, nos llegan los mensajes. Hemos hecho algunos viajes a países de lengua hispánica. Y algunos pastores amigos que los invitamos hoy tienen algunas preguntas para hacer al pastor Augusto. Pastor Augusto, buenas tardes, ¿qué tal? Boa tarde a todos, boa tarde César, boa tarde Ricardo, Javier, Ivan, Daniel, João Edgar, Sandoval. Muito obrigado pela oportunidade. Peço desculpas por estar falando em português. Meu espanhol não é tão bom assim, né? Então eu acredito que vai ter tradução depois, né? Quando nós tivermos com esse momento aqui finalizado. Muito obrigado pela oportunidade. Minha oração é que Deus abençoe esse tempo aqui com vocês. Sí, la idea es que este material después sea subtitulado tanto en español, la parte que usted está hablando en portugués, y para el portugués, la charla la habla de los hermanos que van a estar hablando en español. Pastor Augusto, tenemos un tema propuesto para esta tarde que se llama Consejos para los días malos, ¿no? La Biblia en distintos momentos va a nombrar momentos de dificultades como los que estamos viviendo, como los días malos. Es una realidad que todo creyente en algún momento de la historia de su vida va a pasar por esos días malos, tanto en lo personal, ¿no? A nivel familiar, y como nos toca ahora a nivel nacional y mundial, podríamos decirlo así. Realmente quería explicar que la idea de la reunión y de las preguntas no son técnicamente con respecto al virus, por lo que me consta usted no es médico, pero la idea más teológica y pastoral, ¿no? Como la iglesia, como el creyente se va a portar en medio a todo eso. Yo tengo algunas preguntas, primeramente. ¿Cómo usted está pasando este momento? César, primeiro aqui no Brasil, dependendo do estado, o isolamento já diminuiu um pouco e fica mais fácil para nós. Já podemos sair, podemos fazer compras, podemos ir ao médico, por exemplo, mas sempre com muitos cuidados. Então, isso tem ajudado a gente a suportar. Mas nós passamos creio que uns 2 meses de quarentena absoluta mesmo, né? Em que foi um momento assim muito, muito difícil em todos os sentidos, né? Mas pela graça de Deus nós temos enfrentado e estamos já um pouco aliviados, porque parece que a situação está melhorando aqui no estado de Pernambuco, no Brasil, onde eu moro, porque está caindo o número de contaminados e caindo também o número de pessoas que estão morrendo. E, então, o governo, com isso, tem liberado algumas atividades. Nosso coração está mais tranquilo, né? Mas passamos momentos difíceis. Graças a Deus, saúde boa. Ninguém muito próximo de nós contraiu o vírus. Então, estamos gratos a Deus por tudo isso. Eso iba a preguntar, ¿en su iglesia ha habido muchos casos de personas con el coronavirus? Nós temos cerca de 800 pessoas na nossa igreja. E eu conheço apenas 3 casos. Houve apenas 3 casos e todos os casos foram tratados logo no início. E, graças a Deus, ninguém morreu, né? Sentiu os sintomas, todos aqueles sintomas, não é uma coisa agradável, mas graças a Deus ninguém chegou a óbito, ninguém faleceu, não. ¿Y cómo ha hecho con su agenda? Usted tiene una agenda anual con muchísimos eventos y cómo fue un trastorno, ¿no?
Olha, nesse sentido, César, eu vou confessar uma coisa. Ah, nesse sentido, foi bom para mim. Eu vinha num ritmo muito grande, de pregação, pregação, viajando muito, ficando muito tempo em aeroporto, dormindo fora de casa. Então, eu estava num processo de desgaste. E eu já tinha tido burnout faz pouco tempo. Eu estava me recuperando do burnout. Mas trabalhando, estava ficando cada vez mais difícil. E, de repente, Deus me obrigou a passar 3 meses parado em casa. Então, nesse sentido, foi bom para mim. Melhorou minha saúde, melhorou minha voz, melhorou a minha disposição geral, melhorou o sono e uma série de outras coisas. Embora eu não parei de trabalhar, não é? Sempre com lives, com palestras, com pregações, então sempre muita coisa para fazer. Mas bem menos do que antes e, portanto, um pouco mais descansado. Graças a Deus por isso, pelo menos, né? Pastor, yo soy brasileño, para aquellos que me están escuchando, para que sepan que yo soy de Brasil, soy de Río de Janeiro, y aquí en Brasil usted será o estará entre los 3 teólogos más reconocidos, que más solicitados aquí en Brasil. Esto acá en Brasil no es una novedad. Pero hablo con muchos hermanos de diferentes países y para muchos usted ha sido una grata sorpresa, porque mucha gente no te conocía por el tema de la internet, que no era, no era tan útil como hoy, no era tan conocido, y ahora mucha gente de diferentes países le conoce a usted, te sigue en su página en Facebook, en YouTube. Y quería preguntarle cómo, si ya ha tenido antes experiencia con latinos, si había estado antes de algunos países, y cómo, y esperaba todo este cariño que ha recibido de la gente de lengua española. Não esperava. É uma surpresa muito agradável e eu sempre muito grato a Deus. Eu acredito que os primeiros. Eu já tinha participado, já tinha visitado alguns países na América Latina antes, por conta da minha participação na Fraternidade Mundial Reformada. Então, nós temos amigos em alguns países da América Latina que tivemos a oportunidade de viajar e promover eventos relacionados à Fraternidade Mundial Reformada. Mas depois, à medida que as pregações, as palestras e os estudos foram sendo colocados na internet e foram se espalhando, eu comecei a receber convites de lugares que eu nunca esperava, inclusive você tem me acompanhado em alguns desses lugares. E eu fiquei muito grato a Deus, muito surpreso pelo carinho, pela atenção e pela bondade dos irmãos que nos convidaram, não é? E eu só posso ficar grato a Deus por isso. Mas com certeza não foi alguma coisa planejada, do tipo assim, vamos investir em tal lugar ou vamos tentar alcançar tal lugar. Meu ministério sempre foi focado no Brasil. Então, foi uma surpresa assim. Estou muito grato a Deus pelo privilégio de poder servir os irmãos em outros países, com certeza. Pastor, tenemos, como ya decimos, algunos pastores amigos que yo estuve invitando de diferentes países y comentaba aquí en off que son pastores que son referencia para mi vida. Todos los que están aquí yo les admiro mucho. Todos ellos tuve el privilegio de conocerlos personalmente. Y han sido instrumentos de Dios en sus países, hombres serios, comprometidos con la palabra, y son nuestros invitados hoy, y ellos tienen preguntas para usted. Entonces quería invitarle al pastor Daniel Vilca, de Bolivia, que haga su pregunta al pastor Augusto. Buenas tardes, hermanos pastores, a todos ustedes. Un gusto de conocerlos. Algunos ya los conozco también, como el pastor John. He estado compartiendo aquí en Bolivia, también hermano César. Me alegra mucho, me gozo en el Señor poder compartir como siervos del Señor, ayudarnos unos a otros en estos tiempos donde tal vez muchos de nosotros nunca hemos pasado estos tiempos. Para nosotros es por primera vez y estamos aprendiendo en el ministerio del Señor cada día, ¿no? Y en cada tiempo, en cada época.
Una de las preocupaciones que tengo como pastor es la iglesia, siempre, ¿no? A partir de la familia. En estos tiempos de cuarentena, nosotros aquí en Bolivia no hemos estado congregándonos, nos han prohibido las reuniones. Es más, hemos tenido una cuarentena muy estricta. Justamente hoy, por ejemplo, nos ha tocado salir solo un día a la semana. No podemos salir, solo un día para abastecernos. Entonces, están prohibidas las aglomeraciones, especialmente en 3 ciudades, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ¿no? Donde están las ciudades más afectadas, y en el cuarto lugar, Trinidad. Entonces, una de las cosas que más hemos extrañado como iglesia, como el hermano César decía, siempre en nuestra iglesia hemos practicado la comunión, hemos practicado la adoración, hemos aprendido a adorar al Señor, especialmente el día domingo, donde ahí podemos evaluar a nuestros hermanos, verlos durante la semana, cómo dan su tiempo, cómo adoran al Señor con su ofrenda, con la alabanza, escuchando la palabra de Dios. Entonces, especialmente como líderes, y para mí es un parámetro de los muchos que hay para poder evaluar una iglesia y poder mirar más adelante, cómo podemos seguir trabajando, qué ministerios falta fortalecer, qué podemos hacer más adelante con nuestros hermanos, qué necesidades hay. Aparte que en estos tiempos no nos han permitido las visitaciones, no nos han permitido los contactos personales, y en especial en el lugar donde yo vivo, algunos de los hermanos no tienen internet, y si la tienen no saben usar, son mucha gente del campo. Entonces, para mí es un poco dificultoso el poder evaluar, ver a nuestros hermanos para poder seguir trabajando, seguir visionando en el ministerio. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos evaluar una iglesia frente a todas estas restricciones para seguir mirando a la familia, para seguir viendo en los ministerios en la iglesia, planificar adelante qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a predicar? Porque ahora nos estamos dedicando solamente a predicarlos. Y en una predicación un mensaje sale cuando estamos en contacto con los hermanos, cuando los visitamos, cuando los acompañamos, estamos en sus alegrías, en sus tristezas. Entonces, como pastores, empezamos a preparar el alimento sólido para nuestros hermanos, pero cuando no hay esos contactos, entonces hay un distanciamiento, ¿no? Y hay un enfriamiento muchas veces espiritual. Y para llegar contundentemente a la mente, al corazón de los hermanos, necesitamos estar en contacto con ellos. ¿Cómo podemos evaluar en este tiempo pues no hemos estado tanto tiempo desde que ha empezado toda esta cuarentena? César se fue de Bolivia en febrero, marzo ya empezó todo. Ya hasta hoy no podemos reunirnos, no hay contactos, es difícil aquí en Bolivia, y encima que en nuestra salud estamos un poco retrasados, por ese riesgo no nos dejan salir, ¿no? Y estamos manteniéndonos en casa. Irmão Daniel, de fato, essa é uma situação muito difícil. E eu não sei se existe uma resposta única e que possa atender, ou uma solução que possa atender. Algumas coisas me parecem muito certas, algumas coisas. Primeiro, que as igrejas elas não serão mais as mesmas. Isso que aconteceu marcou e vai marcar de tal maneira a cristandade mundial que algumas formas consagradas de ser igreja terão que ser refeitas. Por exemplo, nós estávamos acostumados à nossa liberdade aqui no mundo ocidental de ter um local de adoração, que é a igreja. E tudo acontecia ali na igreja. Nós vamos ao culto na igreja, celebramos casamento na igreja, batizamos na igreja, aconselhamos lá na igreja quando não vamos para a casa dos irmãos. Então, muito girava em torno do templo. Então, nós temos que aprender a viver o cristianismo sem templo, sem depender daquele local. Nós vamos ter que voltar como era no início, quando a Igreja Apostólica ela não tinha um local, uma vez que ela era
banida, ela não tinha o direito de ter um local. Os judeus tinham direito à sinagoga, o culto ao imperador tinha direito aos seus templos, o culto aos deuses pagãos da mitologia grega tinha os seus templos em cada cidade, mas não era permitido aos cristãos. Os cristãos só puderam construir os seus primeiros templos a partir do edito de Constantino, no século IV, que considerou o cristianismo como sendo uma religião legal, inclusive a religião principal do Império Romano. E foi quando os cristãos começaram a construir os seus próprios templos. E nós nos acostumamos com isso, o que não é ruim, se a gente pode ter um templo e usar, graças a Deus por isso. Mas nós temos agora que voltar e nos lembrar que o cristianismo, ele não precisa do templo, ele não gira em torno do templo. Ele pode acontecer em outras situações. Isso me leva ao segundo ponto, que é a necessidade de nós estimularmos o culto familiar, que os irmãos, uma vez que nós não podemos nos ajuntar como igreja, então que pelo menos os irmãos que têm família, que estão reunidos na mesma casa, que eles se reúnam regularmente, que leiam a Bíblia, que orem, que cantem, que intercedam uns pelos outros, o máximo que eles puderem para manter a liberdade, para manter a comunhão, a fé acesa e viva. Outra coisa que me ocorre também é que, estou pensando aqui no livro de Atos, diz lá no livro de Atos, no final do capítulo 7, que depois da pregação de Estevão, ele foi apedrejado. E começou uma grande perseguição. E diz que todos, menos os apóstolos, fugiram de Jerusalém e para onde eles iam pregando o evangelho. E foi assim que eles evangelizaram aquela região até chegar em Antioquia. Por isso, um certo escritor disse uma vez, se você quer que a igreja evangelize, prenda os pastores. E aí os membros, eles vão sair por todo lugar pregando o evangelho. Agora, não deixa de ser interessante. Tudo na igreja, isso é outra coisa que nós, infelizmente, aprendemos errado. Tudo na igreja gira em torno do pastor. Então, existe um clericalismo onde é como se a igreja fosse uma pirâmide e o pastor estivesse lá no topo, né? Como se o pastor fosse o motorista de um ônibus e os membros entram, eles têm que pagar o tesoureiro da igreja e o pastor está dirigindo o ônibus, né? Enquanto que a visão de igreja do Novo Testamento é mais de um barco, onde todo mundo está com o remo na mão e o pastor está só dizendo, vamos para a direita, para a esquerda, vamos, gente, todo mundo remando. Então, essa pandemia, ela desperta as forças leigas, ou seja, pessoas que não são os pastores, eles têm agora a oportunidade de ministrar, eles têm a oportunidade de ajudar os outros, formar grupos pela própria internet. Aqui, quando a quarentena começou aqui, o isolamento, nós somos 5 pastores na igreja. Imediatamente nós começamos a usar essa ferramenta, o Zoom, para fazer devocionais, para juntar o pessoal da igreja. Então, eu estava fazendo 3 devocionais todo dia 3 devocionais. Depois de um tempo, eu comecei a notar que a frequência das minhas devocionais estava diminuindo. Aí eu perguntei aos outros pastores, os membros estão deixando de assistir? Eles disseram, estão. E por quê? Porque eles se organizaram em seus grupos. Os jovens fizeram o seu próprio grupo, as senhoras fizeram os seus próprios grupos, os homens fizeram os seus próprios grupos, e aí então eles estão preferindo escutar a gente uma vez, e aí eles conversam, eles compartilham, eles oram, e eles desenvolvem os seus dons nesses grupos. Então, essa foi uma... E aí nós diminuímos bastante as devocionais. Hoje eu só faço uma devocional por semana, mas a igreja está reunida, usando essa ferramenta para estudos bíblicos, para comunhão. A minha esposa participa de 3 ou 4 grupos de senhoras que se reúnem para orar, para compartilhar, para estudar a Bíblia, e por aí vai. Então, a igreja tem que se adaptar. Né? Não pode mais ficar tudo em torno da pessoa do pastor, não pode ser tudo lá no templo, não pode mais ser assim. E nós temos que estimular muito a que as famílias elas participem ou então elas estejam juntas, né, para o culto a Deus.
e assim por diante. É muito difícil quando você falou aí que na Bolívia tem essa situação de que muita gente não tem internet ou muita gente tem e não sabe usar. Eles vão achar o caminho, eles vão achar um caminho. Eu lembro aqui de uma situação que aconteceu algum tempo atrás, antes da pandemia, que tinha uns irmãos, gente que se converteu numa cidade onde não tinha igreja nenhuma. E eles queriam, de alguma maneira, se afiliar a uma igreja e não tinha como, não tinha nenhuma possibilidade perto. Isso foi no interior do Goiás. Mas aí, então, nós orientamos de que eles começassem o trabalho. Eles mesmos se reunissem, lessem a Bíblia e começassem a estudar a Bíblia e, de vez em quando, se alimentando pela internet e assim por diante. E começou a igreja. Eles começaram, a igreja cresceu. Então, eles vão achar o caminho. Esses irmãos que não têm internet, eles vão achar o caminho. Deus vai mostrar e nós temos que confiar. Infelizmente, nem todo mundo vai poder ser alcançado. Essa pandemia é esse grande juízo de Deus sobre a igreja e que tem vindo para, de fato, nos quebrantar, nos humilhar. E nós vamos ter pessoas que vão ficar pelo caminho, infelizmente. Mas eu creio que, lembrando dessas coisas que eu mencionei, eu creio que a gente pode cuidar do rebanho, né? Graças a Deus pela internet, muita coisa pode ser feita pela internet. A única exceção, pelo menos aqui no nosso caso, foi a celebração da Ceia do Senhor, que a gente preferiu não fazer online, porque a gente entendeu que tem um elemento presencial muito forte na celebração da ceia, e aí nós esperamos, e agora abriu, e domingo passado a gente começou a realizar a Ceia do Senhor nas nossas reuniões, ainda que pequenas, né? E a igreja está muito feliz por isso. É isso, pastor. Eu não sei, pastor Daniel, eu não sei se atendeu, se o irmão queria, se era isso que o irmão perguntou. Sí, pastor. Pastor Iván Reyes, de Chile, tiene una segunda pregunta. Muy bien, muchas gracias por esta invitación, César. Gracias por el privilegio de poder estar con los pastores también, con el pastor Augusto, que tuvimos la oportunidad de tenerlo acá también hace unos años atrás y fue una gran bendición para mi vida, no solo en lo que enseñó, sino también en lo que refleja como persona, su carácter piadoso. Una de las preocupaciones que yo tengo, pastor Augusto, en este sentido, y que de alguna manera la pandemia pudo dejarle manifiesto, es el hecho de que probablemente, como usted bien decía hace un momento, ya la iglesia no va a volver a hacer lo mismo que era, porque en general las naciones no van a hacer lo mismo que lo que eran antes de la pandemia. Ahora, en este sentido, detrás de todo lo que está ocurriendo, siendo una realidad lo del virus y todo esto, reconociendo que ha sido complejo en algunos países en particular, sin embargo, parece que hay algo más detrás de todo esto, y el avance del secularismo en todas las naciones ha aprovechado esta situación para quizás poder encerrar a la iglesia en un sentido, o dividirla o porcionarla, ¿cierto?, para que no tenga la fuerza que la iglesia debe tener en medio de la cultura. En este aspecto, entonces, mi pregunta tiene relación con hasta dónde está el límite entre la obediencia y la desobediencia civil. Sí. Porque obviamente cada vez están presionando más, y como usted decía hace un momento también, antes de la grabación, cuando hablábamos, parece que hay una cierta discriminación hacia la iglesia, porque los malls están siendo abiertos, porque los supermercados llegan a tener 200, 300 personas adentro comprando, y sin embargo las iglesias, el caso de Chile, no pueden reunirse más de 50 personas, y con una serie de restricciones que también comprometen de alguna manera una sana, digamos, congregación, donde debemos alabar, adorar al Señor y ser instruidos por su palabra. John Stott decía: si el Estado manda lo que Dios prohíbe, o prohíbe lo que Dios manda, nuestro simple deber cristiano es resistir al Estado, no someternos. Si se promulgan leyes que contradicen la ley de Dios, la desobediencia civil se hace entonces un deber cristiano. También Francis Schaeffer dice algo similar, citando a Samuel
Rutherford, donde se aconseja en un momento determinado estar dispuesto a pagar el costo, pero desobedecer civilmente. En este sentido, ¿nos podría ayudar para saber en qué punto está, digamos, hasta qué límite nosotros podemos resistir como iglesia y no entrar en desobediencia civil? Essa é uma situação, pastor Ivan, é uma situação muito difícil para todos nós. Exatamente porque ela é muito confusa. Ela é muito confusa. Porque estão usando a segurança pública e o bem-estar de todos como a base para as restrições e os isolamentos. Então, se a gente não aceita, vão dizer que nós estamos colocando a população e o povo em perigo, porque nós estamos nos reunindo quando o Estado disse que era perigoso. Então, fica ruim para os cristãos irem contra as medidas sanitárias que visam a segurança do povo e o bem-estar da população. Então, nós estamos realmente apertados de todos os lados. Estamos apertados de todos os lados. Eu creio que aqui nós temos que lembrar de alguns princípios básicos. O primeiro deles é que a Bíblia, de fato, manda que nós sejamos submissos às autoridades. Paulo ensina isso em Romanos, capítulo 13. Pedro ensina isso na sua primeira carta, com muita clareza. E era essa a disposição dos cristãos. O próprio Senhor Jesus reconheceu a autoridade de Pilatos em julgá-lo e disse a ele que essa autoridade vinha de Deus. E o próprio Jesus disse, dai a César o que é de César. Então, os cristãos sempre ensinaram a necessidade de reconhecer que a autoridade procede de Deus, que a autoridade é ministro de Deus e que nós devemos nos submeter às autoridades, inclusive pagando imposto e prestando respeito que as autoridades merecem, porque não há poder que não venha de Deus. Né? Todo poder emana de Deus, é dele que procede toda a autoridade, foi assim que ele organizou a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a mesma Bíblia nos mostra que há situações em que nós temos que obedecer a Deus em vez de obedecer o Estado naquela situação, pastor Ivan, que o senhor mencionou, quando o Estado proíbe aquilo que Deus ordena e ordena aquilo que Deus proíbe. Nós encontramos no Antigo Testamento o caso daquelas parteiras hebreias que resolveram desobedecer Faraó, e Faraó mandou matar todos os meninos do sexo masculino que nascessem. Elas desobedeceram e Deus aprovou o que elas fizeram. No Novo Testamento, o caso mais conhecido é dos apóstolos em Jerusalém que se recusaram a obedecer à autoridade civil religiosa, que era o Sinédrio, que queria proibi-los de pregar a palavra de Deus. E através da história, os primeiros cristãos, proibidos de se reunir, entretanto, se reuniam a si mesmo, com o custo da própria vida, né, preferindo morrer queimados ou devorados pelas feras a negar o nome do Senhor Jesus. Então, se o Estado chegar ao ponto de proibir que a gente pregue, de proibir definitivamente que nós professemos a religião cristã, de proibir a conversão ao cristianismo, como, por exemplo, acontece em países muçulmanos ou na Coreia do Norte, países socialistas, onde existe uma restrição muito forte, restrições como há na China ou em outros países com regime similar. Então, chegou o momento da gente pensar em desobedecer, chegar em desobedecer. Mas no nosso caso aqui, na América Latina, nós vivemos num Estado democrático de direito. A liberdade religiosa está garantida na Constituição da Bolívia, do Chile, da Colômbia, da Argentina, não é verdade? E no Brasil também. Na Constituição dos países, de todos esses países, isso é uma conquista do cristianismo, está garantida a liberdade religiosa. Então, antes da gente desobedecer o Estado, eu creio que nós deveríamos apelar para o Estado, recorrer. O governante, por exemplo, o prefeito da cidade, ele passou uma lei que claramente discrimina as igrejas, vamos entrar na justiça, vamos apelar para a autoridade superior, vamos apelar para o governo, vamos apelar para o sistema judiciário, para os ministros da Suprema Corte. Eu não sei, em cada país deve ter um sistema diferente.
Mas primeiro vamos usar todos os recursos para que nós possamos reivindicar os nossos direitos, porque a Constituição é a lei maior de um país. O presidente está debaixo dela, os ministros estão debaixo dela, governadores estão debaixo dela, os prefeitos estão debaixo da Constituição. Então, se a Constituição nos garante liberdade de religião, vamos apelar para a Constituição o quanto a gente puder. Se depois de nós apelarmos e exaurirmos todos os nossos recursos, lembrando que o apóstolo Paulo, numa certa ocasião, aliás, em 3 vezes no livro de Atos, ele apelou para o fato de ser cidadão romano, 2 vezes para não apanhar e a 3ª vez para ser julgado por César. Não é? Então, ele apelou para o direito, apelou para os direitos que ele tinha. A igreja deve fazer isso. Mas uma vez que o direito é negado, que nós apelamos para todas as instâncias e nos é negada, aí cabe a desobediência civil. E aqui a gente precisa qualificar essa desobediência. Desobediência é diferente de revolta. Revolta é o que está acontecendo nos Estados Unidos. As pessoas destroem estátuas, picham o muro, incendeiam carros e vão embora. Eles estão mascarados, eles vão embora. Na desobediência civil, nós dizemos ao Estado, nós não podemos obedecer a essas leis, porque vão contra a nossa consciência, vão contra aquilo que nós cremos. Estamos prontos a pagar o custo da nossa desobediência, mas nós estamos dizendo que nós não iremos seguir isso que vocês estão dizendo, porque está contra aquilo que a palavra de Deus nos diz. E aí assumimos as consequências disso aí. Foi assim que os cristãos fizeram em Jerusalém, é assim que eles têm feito em outros lugares. Então, essa é a primeira qualificação. Segunda, que essa desobediência ela é pacífica e ela é passiva. Nós não vamos promover isso, nós não vamos atacar o governo, nós não vamos promover nada disso, nós simplesmente seguiremos fazendo aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer e estamos dispostos a sofrer as consequências disso aí. Temos que lembrar mais uma vez que o cristianismo começou como uma religião marginal, uma religião proibida. Ela passou por 10 perseguições, por mais de 10 perseguições, desde o Nero até chegar no Constantino. 10 imperadores promoveram perseguições violentíssimas contra os cristãos e a igreja sobreviveu. Nós não queremos que chegue a esse ponto. Mas, pastor Ivan, pode ser que chegue, não é? Porque existe uma hostilidade mundial contra o cristianismo. E Jesus nos avisou, ele disse isso com muita clareza, sereis odiados de todos, sereis odiados de todos. Então, é essa a diferença que eu entendo entre obedecer e desobedecer, quando o que está em jogo é a palavra de Deus. Amén. Gracias. Bueno, Pastor Javier Bello, de Paraguay. Hermanos, les saludo a todos. La pregunta que tengo que hacerle, pastor, es algo que en verdad me gustaría que mucha gente pueda escuchar esta respuesta, porque algo que estuvimos viendo en los medios de comunicación del continente es la oleada de divorcios que se vaticina post cuarentena y post pandemia. En mi país, un diario muy conocido, La Nación, registró casi el triple de presentaciones de divorcios en los juzgados. CNN lo mismo, CNN en español, la BBC de Londres. E incluso me llamó la atención el titular del diario Clarín de Argentina, donde dice récord de divorcios durante la cuarentena. Y también un diario que se llama El Financiero de México habla de una oleada de divorcios en México. Y creo que eso está pasando en todo el mundo. Mi pregunta es, y ruego al Señor que nos ayude, ¿qué consejos y qué direccionamientos le podríamos dar a los matrimonios en cuarentena? A los matrimonios cristianos, ¿qué medidas, qué dirección deben de tomar para poder sobrevivir a estos tiempos malos en cuanto a sus matrimonios? Sim. Pastor Javier,
existe na nossa sociedade ocidental uma desvalorização cada vez maior do casamento, já antes da nossa pandemia. O casamento, em vez de ser alguma coisa que é vista como procedente de Deus, uma instituição divina, e que reside também no fato de que Deus nos fez homem e mulher, portanto, tem a ver com a nossa vocação biológica. Né? Nós somos seres sexuados. Né? Nossa própria definição de raça envolve o relacionamento sexual e o casamento como garantia dele. Hoje em dia, as pessoas veem o casamento como um contrato de favores mútuos, onde você fica até o momento em que você está recebendo sua parte e, quando não está, você simplesmente desfaz e vai embora. Hoje, as leis de praticamente todos os países democráticos permitem o divórcio consensual por qualquer motivo. Né? Não precisa nem apresentar motivo, basta que se queira fazer isso. A visão cristã de casamento é bastante diferente. Ela entende que o casamento é para sempre e, com exceção, pelo menos é essa a perspectiva da Igreja Reformada, particularmente a Igreja Presbiteriana, com exceção do adultério, tendo havido adultério. E, mesmo assim, não é obrigado. A gente tenta tratar o casamento onde houve adultério para que não haja separação. Uma vez não sendo possível, então haveria essa possibilidade. Em alguns casos também, o abandono obstinado por parte de uma pessoa que não é crente, simplesmente abandonou. Então, nesses casos, a gente pode pensar na possibilidade do divórcio. Mas a visão que o cristianismo tem de casamento é muito elevada, muito diferente da visão que a sociedade tem. Então, é isso que a gente tem que ensinar para os membros da nossa igreja. Aproveitar esse momento para rever com eles o significado do casamento. Se Deus não quer a separação, se Deus odeia o divórcio, como diz o profeta Malaquias no capítulo 3 do seu livro, significa que Deus está pronto a nos ajudar a manter o casamento funcionando. E nós podemos contar com a ajuda de Deus para isso. Agora, casamentos que se desfizeram por causa do fato de que marido e mulher se viram obrigados a conviver debaixo do mesmo teto, provavelmente já estavam ruins antes. Já não ia bem antes. A pandemia ou isolamento que obrigou-os a ficar juntos simplesmente apressou, acelerou, potenciou isso aí. Mostra também que o casal não se conhecia, né? Porque eram casados, mas cada um cuidando de uma coisa, cada um para um lado, nunca com muito tempo para conversar, nem observar o outro, e de repente a mulher descobre que o marido tem mau hálito, né? Ou então que ele aperta a pasta de dente no meio, né? Em vez de fechar direitinho. Ou outras coisas, defeitos que começam a surgir pela convivência forçada, né? Pela convivência forçada. Então, provavelmente, esses divórcios entre cristãos já são um sinal de que o casamento já não ia bem antes. O que nos mostra que o problema é anterior, que a igreja precisa cuidar mais disso, né? Porque se os casamentos fossem fortes e estivessem bem embasados, provavelmente poderiam resistir a isso. Mas a gente tem que lembrar que no casamento são dois pecadores vivendo debaixo do mesmo teto e não é fácil para ninguém. Então, conhecendo a corrupção do nosso coração, os casais poderiam tomar algumas providências, por exemplo, se ocupar. Então, existem cursos que você pode fazer pela internet, fazer um curso de pintor, fazer um curso de escritor, fazer um curso de corte e costura, fazer um curso de cozinheiro, boas leituras, comprar bons livros, ler bons livros, ou gastar o tempo em outras coisas, né? Eu creio que o isolamento fez com que muita gente não tenha o que fazer em casa. Não tem o que fazer, então ele vai brigar com o marido, vai brigar com a esposa, mas ele pode se manter ocupado. Se der para sair, sai. Quando no dia de sair, então aproveita para aliviar um pouquinho também, há medidas que poderiam ser feitas levando em consideração o fato de que nós somos de fato pecadores e que ficar muito tempo junto, né, aparece, né, o pecado com certeza
vai aparecer. Então, o que puder fazer para manter a intimidade, mas uma certa distância, então é possível fazer. Como eu disse, a ideia de ocupar-se com alguma coisa é muito importante. É importante que eles orem juntos, leiam a Bíblia juntos e peçam ajuda. A minha esposa ela está envolvida no Ministério de Aconselhamento e de Mulheres e ela atende mais gente do que eu. Pode ter certeza, a agenda dela é lotada. E qual é a causa principal que as mulheres procuram para conversar com ela? Exatamente problema no casamento, dificuldade que estão passando no casamento. Então, ela tem ajudado muita gente. Nós podemos dizer para esses casais que eles procurem ajuda, ou ajuda pastoral, ou ajuda de uma pessoa que pode dar algum aconselhamento, mas que não deixe a coisa ficar sem auxílio, ficar sem ajuda. Mas, com certeza, pastor Javier, essa pandemia ela é um teste do verdadeiro amor e da solidez do casamento. Alguns casamentos vão sair mais fortes dessa pandemia, vão sair mais fortes dessa pandemia, mas outros, realmente, eles vão se desfalecer exatamente porque já estavam ruins antes. Isso aí a pandemia só precipitou isso aí que estava camuflado de alguma maneira, que estava velado antes. Okay, muchas gracias. Pastor John Sandoval, desde Bucaramanga, Colombia. Hola, hermanos. Gracias por la oportunidad. Saludos, Pastor Augustus. Gracias por las enseñanzas. Estuve escuchando los devocionales y yo estaba pensando, ¿será que dejó de hacerlos? Pero no, ya vi que hizo menos. 1 al día en lugar de 3. Pues me pasó al contrario. Muy bien. Bueno, aquí se vive unas formas igual, otras formas diferentes. En lo que es igual, encerrados, políticos, en fin, ya saben. Lo que es diferente, que he visto, es que a nosotros en Colombia nos dijeron que era un fin de semana solamente. Luego se extendió una semana, luego 15 días, y ahora el presidente está hablando de diciembre. Llevamos 4 meses. 4 meses encerrados. Las iglesias son realmente lo último que contemplan permitir el reinicio junto a los bares, discotecas. O sea, para el gobierno civil, las iglesias y las discotecas son lo último. ¿Sí? Entonces, la pregunta tiene que ver con todo esto, específicamente con lo siguiente. El cristianismo evangélico en Colombia especialmente está en las clases sociales media y baja. Entonces, como no hubo oportunidad de prepararse con dinero, con comida y esto, y además, porque muchas personas, los pocos recursos que tenían, se les acabó y empezaron los despidos. O sea, mucha gente está desempleada. Colombia tiene, como muchos países, gran parte de su membresía compuesta por mujeres, cabeza de hogar. Entonces está la lucha, el dilema. Ese es el dilema ético de todas las semanas con los que tenemos que hablar con los hermanos en consejería. Es cierto, hay una resistencia civil, por un lado. Pero mientras estamos usando esos medios, hay comida, hambre. Entonces, por supuesto, cada caso es diferente, pero he escuchado varias situaciones de los hermanos de otros países. Hemos orado, como iglesia nos hemos movilizado para ayudar con el ministerio diaconal, pero ustedes saben que es un círculo, ¿no? La iglesia se afecta porque los hermanos que contribuyen no tienen empleo. Al no tener empleo, los hermanos no contribuyen en la iglesia. Los ahorros que teníamos, ayudamos a los hermanos y ahora estamos casi al límite. Entonces, ese cuadro, me gustaría que nos dieras ideas, por favor,
É muito triste e dá uma dor no coração muito grande. Porque é aquele tipo de situação de que não tem muitas opções. O que eu vou dizer aqui, eu digo com muito temor no coração. Mas na hora que um pai de família, ele olha para sua mulher, ou uma mãe de família, como é o caso, você disse que é mais comum aí, ela vê os seus filhos passando necessidade, e ela tem uma opção de sair, fazer algum tipo de trabalho e ganhar algum dinheiro, eu sairia. Eu não ficaria em casa para morrer de fome com meus filhos. Aliás, isso vai contra a natureza da pessoa, vai contra a nossa dignidade de ser humano. Não creio que Deus queira que eu fique em casa vendo meus filhos morrer de fome, quando eu posso sair e, de alguma forma, vender alguma coisa, fazer algum trabalho, ganhar algum dinheiro, nem que seja pedir na rua para trazer alguma coisa para casa. Então, é uma situação onde chegou-se ao limite de toda a humanidade. É a questão realmente da sobrevivência, da dignidade da pessoa. Então, nesse caso, eu espero que não seja necessário isso, mas nesse caso, eu creio que a desobediência ela é permitida, sim. Aqui seria na ética o mal menor, não é? Qual é o mal menor? Eu deixar a minha família morrer de fome ou desobedecer a um governo que manda eu ficar em casa e não dá recursos. Não dá recursos. Porque em alguns países o governo tem dado recursos. Mas no país onde o governo diz você fica em casa e não dá ajuda, não fornece nenhuma oportunidade, não dá nenhuma alternativa, ele está pedindo uma rebelião, não é? Não é nem desobediência, ele está pedindo uma revolta. Vai chegar uma altura que o povo vai sair de casa e vai para os supermercados, vai começar a saquear, vai começar a quebrar as coisas, vai, de alguma forma, tentar achar comida nas ruas. E isso vai ser muito pior. Vai ser muito pior. Eu tenho a impressão de que, em alguns casos, a pandemia seria o mal menor. Seria o mal menor. Então, pastor, eu creio que nessa situação extrema, o correto é sair e tentar trazer pão para casa. Gracias, mi hermano. Sí. Pastor Ricardo Daglio, de Argentina, también tiene una pregunta para usted. Hermanos, ¿cómo están? De aquí desde la Patagonia, Argentina, y agradecido por esta oportunidad de compartir con ustedes. Gracias, Pastor Augusto, por compartir con nosotros y permitir que hagamos estas preguntas. Me ha tocado el último y he disfrutado de todas las preguntas que hicieron los demás y realmente ha sido muy provechoso. Pastor, nosotros sabemos que la Escritura es fundamental para nuestras vidas. Nosotros vivimos por la palabra de Dios, no solo de pan, sino también de la palabra de Dios. Sabemos correctamente que necesitamos meditar en la ley de Jehová día y noche, como lo dice el libro de Josué. Salmo 94 también nos enseña que Dios nos hace descansar en los días de aflicción, cuando somos instruidos por la ley. También recordamos en el Nuevo Testamento que somos sobreedificados en las Escrituras. Y bien, enseñamos en nuestra iglesia la importancia de la lectura de la palabra de Dios, la meditación de las Escrituras, ser varones como el Salmo 1, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la práctica, en un momento difícil como este, muchos cristianos encuentran que la lectura de la Biblia solamente a veces no les llega a suplir lo que necesitan. Hay algunos huecos en su vida espiritual que parece que no están suplidos por la lectura de la Escritura. Eso me ha hecho pensar que quizá hay una carencia o una falencia en la enseñanza desde el púlpito o también en la vida de los creyentes para valorar la importancia que tiene la teología. Me refiero a que, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando enseñó a los Efesios en capítulo 4, dijo que nosotros tenemos un Señor, una fe y un bautismo. O Judas dijo que nosotros debemos estar dispuestos a estar firmes o batallar por la fe que ha sido dada a los santos. Y entendemos que eso tiene que ver con un cuerpo de doctrina, algo que sostiene a los cristianos. Entonces, es principalmente en el esbozo de lo que es la teología, donde los creyentes no solamente
conocen la Escritura porque la leen, sino que conocen el contenido. Es decir, la idea de Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a quien has enviado, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces mi pregunta es, en un tiempo como este, de tanta dificultad, hablar de teología, hablar de interiorizarnos profundamente en la teología, en los principios de la teología sistemática, especialmente en la teología propia. ¿Qué rol cumple la teología? ¿Cómo podemos comunicar esto a los creyentes y cómo podemos no solamente alimentarlos, pero hacerles ver el valor que tiene para sus vidas y cómo les afecta en un tiempo de tanta dificultad? Muito bom, pastor. Boa pergunta. Eu creio que a teologia ela é extremamente não só útil, mas necessária em momentos como esse. Porque as pessoas têm perguntas. Crises como essa despertam perguntas. Por que Deus permitiu isso? De onde vem o mal? Deus é o autor do mal? Qual o propósito de Deus com tudo isso? Por que Deus permite que tantas pessoas sofram? Por que Deus parece não ouvir as minhas orações? A igreja existe para quê? Então, nesse momento de crise, as pessoas têm perguntas. E elas ficam muito angustiadas quando elas não encontram. Ou então encontram respostas que não são respostas que atendem à demanda mais profunda do coração e da mente. Igrejas que... Uma das coisas que aconteceu, eu penso muito importantes, que aconteceu com essa pandemia, é que ela serviu para desmascarar a teologia da prosperidade. Aquelas igrejas que enfatizam e destacam prosperidade, que prometem que Deus sempre vai dar saúde, vai dar prosperidade para as pessoas, se as pessoas forem fiéis, se elas contribuírem, se elas fizerem campanhas ou propósitos financeiros, Deus então vai recompensá-las financeiramente, com saúde, com todo tipo de prosperidade. Essas igrejas, elas representam a maior parte do cristianismo evangélico na América Latina. A maior parte. Os reformados e as igrejas históricas são em menor proporção. Agora imagine, de repente, chega uma crise mundial como essa que afeta a vida de todo mundo, que tira a vida de crente e de descrente, que fecha o negócio de crente e de descrente. Crente e descrente perdem emprego, ficam passando necessidade, e aí milhares e milhares de pessoas estão perguntando, mas não foi isso que eu aprendi, não foi isso que meu pastor me ensinou, não foi isso que minha igreja disse. Então, essa pandemia está mostrando, por exemplo, ela levanta perguntas, cadê os profetas? Não tem profeta hoje? Cadê os profetas que não disseram que essa pandemia ia chegar? Não teve um profeta desses a nível mundial, né, que dissesse assim, olha, vai chegar uma pandemia, como Ágabo. Lembra do profeta Ágabo no livro de Atos, que predisse uma fome que haveria de acontecer, e aconteceu nos dias do imperador Cláudio. Cadê os profetas? Cadê os profetas? Cadê aqueles que têm o dom de curar? Existem pessoas com dom de curar hoje? Então, onde estão elas? Elas poderiam nos fazer um benefício muito grande, indo aos hospitais, curando milhares de pessoas, como os apóstolos faziam. Então, a pandemia mostrou, ela expôs uma falsa teologia, o que mostra a importância de uma teologia sóbria, uma teologia bíblica, que dê respostas consistentes para as pessoas, que digam que isso que está acontecendo não é exatamente o resultado ou por causa de algum pecado específico que nós cometemos, mas faz parte dos flagelos que Deus manda sobre a raça humana por causa do pecado original e do pecado de toda a raça. Então, nós somos uma raça caída, uma raça pecadora, debaixo da ira de Deus, e Deus derrama o seu desprazer e o seu juízo através de castigos temporais aqui nesse mundo, que são só o prenúncio do juízo eterno, do inferno que se aproxima. Deus faz isso para despertar as pessoas, Deus faz isso para que as pessoas se arrependam, para que elas busquem a Deus, para que elas temam a Deus,
e muitos outros propósitos que Deus tem na sua providência secreta. Então, a boa teologia dá respostas para as pessoas, explica o que está acontecendo. A boa escatologia, por exemplo, ela vai nos dizer, isso faz parte dos sinais que Jesus disse, de coisas que aconteceriam preparando o mundo para a vinda do Senhor Jesus. Não é que nós vamos poder marcar a vinda de Cristo, os sinais não foram dados para isso, mas para nos dar certeza de que Cristo haverá de voltar e que nós estamos precisando estar preparados para isso. Então, respostas. A igreja cristã, ela tem as respostas para isso. Ela pode consolar, ela pode confortar. Ela fala da vida eterna, ela fala da ressurreição, ela fala do novo céu e da nova terra, onde não haverá mais esse tipo de coisa. O povo precisa de esperança, precisa de uma razão, precisa de resposta. E a boa teologia faz tudo isso. Então, pastor Ricardo, por isso eu gostei bastante da sua pergunta, porque eu acho que esse ponto é fundamental. É o momento das igrejas históricas e reformadas elas mostrarem a diferença entre elas e as demais igrejas que se dizem evangélicas, mas pregam um falso evangelho que não tem substância, que não traz conforto, que não prepara o crente para enfrentar essas situações que vêm sem aviso, que chegam de repente e batem a nossa porta. Que Deus tenha misericórdia de nós e da sua igreja na América Latina. Amén. Bueno, hermanos, estamos llegando al final de esta reunión. La verdad que han sido momentos preciosos de escuchar a los hermanos de diferentes países, conocer, ¿no?, un poco más de cerca su realidad, porque a veces tenemos que conformarnos con lo que leemos o escuchamos, ¿no?, por las prensas, por las medias, que ni siempre dicen la verdad. Entonces, poder escuchar a hombres de Dios comprometidos con sus países, con el lugar, con el sitio donde están, y poder escuchar al pastor Augusto también, dar sus consejos, el pastor que es un pastor, de pastores también. Entonces, estamos muy gratos por esos momentos. Una vez más, quiero agradecer a los pastores, pastor Daniel de Bolivia, pastor Iván Reyes de Chile, pastor Javier Bello de Paraguay, John Sandoval de Colombia, pastor Ricardo Daglio. Gracias por estar con nosotros. Ojalá no sea la última, ¿no?, que otros encuentros como estos sean realizados. ¿Qué te parece, pastor Augusto? ¿Hacemos otros? Me parece muy bueno. Espero que tengamos otros encuentros como ese. Okay. ¿Y los pastores están de acuerdo? ¿Nos juntamos de vuelta? ¿O qué? Sí. Excelente. Muy bueno. ¿Sí o qué? Como dicen los colombianos. Bien, ok. Bueno, pastor Augusto, algo que nos haya sido preguntado que a usted le gustaría decirnos. Sim, eu creio que foi a pergunta do irmão Ivan Reyes a respeito do limite da desobediência, não é? Até onde a gente obedece. E eu me lembrei daquela passagem lá de Efésios, capítulo 6, onde o apóstolo Paulo, na verdade, o mandamento de número 5 dos 10 mandamentos diz assim que os filhos, honra teu pai e tua mãe. E a tradição reformada sempre entendeu que esse mandamento, ele se refere não somente à autoridade do pai e da mãe sobre os filhos, mas à autoridade do Estado sobre os seus sujeitos e da autoridade da igreja sobre os membros e por aí vai. Não é? É um mandamento que fala da autoridade. E quando o apóstolo Paulo está explicando esse mandamento lá em Efésios, capítulo 6, ele diz primeiro, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, e aí ele cita esse mandamento, e em seguida ele diz assim, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. E eu estava pensando, o Estado também não deveria provocar os seus cidadãos à ira com leis injustas, com leis que afetam a nossa própria sobrevivência, que tiram os direitos civis fundamentais que são inerentes à pessoa humana. Não é? O Estado não deveria provocar a ira dos seus súditos e dos seus cidadãos através de leis injustas. Aquilo ficou na minha cabeça, eu esqueci de falar na hora, mas é mais uma coisa para a gente pensar aqui, não é? A respeito da nossa relação com o Estado.
e que Deus nos dê muita sabedoria nessas horas difíceis, né? E quando o horizonte parece carregado aí de ameaças contra a cristandade. Mas Deus é conosco, Ele vai estar conosco, Ele não vai nos desamparar. Amém. Amén. Ahora sí, llegando al final, quería agradecer a Uriel, que estuvo manejando la parte técnica. Y quiero agradecer a los hermanos que contribuyen para las páginas, para nuestro material en español. Mario Orozco, de Pereira, Colombia. Lester Reyes, de Costa Rica. Henry Pesa, de Nicaragua. Muchos hermanos, Lucas Ceballos de Chile, son hermanos que siempre nos están ayudando, contribuyendo, corrigiendo las traducciones, así que también son parte de este proyecto. Así que un abrazo a todos, gracias a todos por su tiempo, Pastor Augusto, gracias por su tiempo, y muy pronto tendremos este material, y seguramente va a bendecir a muchos hermanos nuestros en Latinoamérica, y va a ayudar mucho también en sus inquietudes, en sus dudas. Así que muchas gracias a todos, que Dios les siga bendiciendo a ustedes, sus familias, sus ministerios, y que Dios siga, que Dios fortalezca a su iglesia, y que pase eso lo más pronto posible, y que quizás nos encontremos en algún lugar de nuestra hermosa Latinoamérica. Un abrazo grande a todos. Bien, Dios les bendiga. Gracias hermano. Bendiciones.